começa a olhar para quem que eu vou escolher aqui. Não tem ninguém que é capaz de chegar e enfrentar esse homem. Só Jesus. Não adianta. Mas do outro lado da história me deixa alegre, porque ele vai glorificar Deus aqui no capítulo, no versículo 12, assim, aleluia. E quando isso acontece, uma Bíblia diz que eles já estavam prontos para matar. Eles já estavam prontos para matar. Estavam preparados. E no livro de Provérbios 21, 31, diz assim, ó, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Mas a vitória tem dor. Eu pensei a ver assim, que o cavalo tudo preparado para batalhar. O povo de Israel com o povo de Filisteu. Estavam tudo preparado, é só alguém mandar e vamos batalhar. Mas só para levar para o cavalo. Ia ter que batalhar. Sabe por que nessa batalha? Eu perguntei, Deus, mas por que não teve batalha ali? Por que não teve batalha ali? Estavam preparados para batalhar. Estavam com louco, estavam no escuro, estavam preparados. Por que não batalharam? Então? Aleluia. Porque eu não estou dizendo. Ainda tem mais. Eu comecei a ler aqui no versículo capítulo 12, no versículo 13, assim, Davi era o filho de um homem, Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé e tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era esse homem já velho, e adiantado na idade entre os homens. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os homens de seus 3 filhos que foram à guerra, Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor. Beleza. Davi era o menor. Ou seja, Davi era o desprezado, o menos lembrado. Era ele, era Davi. A Bíblia diz que os seus irmãos da mulher só os fortes, só os valentes, só os mais. E Davi, sendo menor, era o forte. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus escolhe Deus. Deus tem preferência. Aqueles que são arrogantes, grandes na presença de Deus, Deus não olha. Deus nem olha. Deus nunca vai olhar para sua olhar. Se você quiser que Deus olhe para você, não vai ter graça. É, Deus. Aquele que quis ser maior. Aquele que quis ser maior que Deus, colocou por dentro. Então, Davi disse que Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saúl. Davi, porém, nem voltava de Saúl para apacentar os ovelhas do seu pai. Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã à tarde, apresentou-se por 40 dias. Ficava se apresentando o filisteu por 40 dias. Ia lá, falava, queria, voltava, e disse que até. Aqui eu começo a ver, meu espírito de Deus morrendo. Nada bem que eu estou trabalhando. Sabe quando você joga essa vez? Eu estava pregando, Deus me deu algo tremendo, uma loucura. Deus me fez entender que lá no céu existe um xadrez espiritual. Onde Deus pega e começa a mudar o Deus. Deus falou assim, agora chegou a hora de me mexer na terra chamada Davi. Davi está perto do lugar. Cuidando da poderia dele, enquanto a guerra estava lá do lado desse aqui abaixo. Deus falou, agora eu vou começar a mexer nas pernas. Agora eu vou precisar mexer com o Davi. Não, primeiro eu vou mexer com o pai dele. Primeiro eu vou tocar no coração do pai dele, o pai dele vai pegar esse pão, esse negócio vai levar lá, aí o negócio vai acontecer. Tudo tem um tempo debaixo do sol. Tudo tem. Hoje eu sei que eu tenho. Então Deus começa a mexer as pedras, começa a tirar da vida daqui, e começa a trazer da vida aqui. E o que acontece? O pai de Davi, de repente, do nada, ele fala, olha, eu fiz um pão aqui, quero que você leve lá para o seu vinil e para os seus irmãos lá, para ver como está tudo bem lá. Você vê como Deus é fiel, como Deus trabalha. Tudo para Deus tem que ser na hora certa, no tempo de Deus. Não adianta ela querer fazer o nosso jeito que vai dar certo. Não adianta. Então começa a ver Deus ali trabalhar, e Davi pega aquele pão, deixa as ovelhinhas dele, um guarda lá, e faz. E a Bíblia diz que foi de madrugada, e começou a caminhar. E nisso, a Bíblia diz que eles estavam lá preparados para a guerra. Não havia guerra, não estavam na guerra, estavam só batendo um pouco o outro, estavam preparados para a guerra. Porque a vitória e a vitória. E assim tem. Então Davi chega, disse Jessé meu filho, toma, desce para os seus irmãos moedas de grão tostado, de 10 pães, corre levar ao Abraão. A teus irmãos, porém, eles 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000. E visitará a seus irmãos, de água você vai bem, e tomará o seu período. Estavam Saúl e ele, e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando todos os filisteus. Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã, e deixou as ovelhas ao guarda,
e carregou-se e partiu como descendo ordenado. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía de ordem de batalha, e a gritos clamavam a Deus. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi, olha que coisa interessante. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. Entendeu? Davi é menino. Davi talvez por esse menino do meu tamanho, não sei, Deus sabe. Mas a Bíblia diz que ali só tinha homens valorosos, homens de guerra, gigantes, homens com escudos, espadas. E Davi largou tudo que estava ali, porque nem sabia o que pegar fogo, simplesmente ele pegou e foi para frente da batalha. Deixa eu perguntar uma coisa para você agora. Se for para você batalhar agora, você vai estar preparado para batalhar? Você pode se perguntar, mas Davi estava preparado para a batalha? Não estava. Ele foi chamado para a batalha? Não foi. O que se chama isso? Ousadia da vida. Muitas vezes a gente tem que conquistar coisas através da ousadia. Muitas vezes o gigante está na nossa frente, zombando na nossa cara, mas às vezes precisa uma palavra chamada ousadia para nós pegar e pisar na cabeça dele. Ousadia. Tem que ter essa ousadia na vida do crente. Se olhar para a cara do Golias, em nome de Deus, tem repreendo agora. Não tem entendendo não, irmão. Não tem entendendo não. Davi chegou tudo bem, ele foi fazendo batalha, ninguém sabia que ele foi convidado, não foi, ele simplesmente foi lá e quis saber o que estava acontecendo. Ele se colocou na frente da batalha. E quando ele se coloca na frente da batalha, que me chama a atenção também aqui, irmão, que eu tenho que falar para ele, Deus abençoe o meu coração, Davi ele foi para a frente da batalha, a primeira pessoa que zombaram dele foi os seus irmãos. Porque os seus irmãos acharam que Davi estava ali para zombar dele, uma zombada derrota dele. Aí sabe o que Deus tem no meu coração? Tem pessoas dentro da igreja que, em vez de caminhar, em vez de subir, em vez de prosperar, em vez de lutar, no mundo e ainda não querem estar aquele que quer lutar. Aquele que quer lutar, pega e segura o irmão, fala um monte, critica o irmão, e ele que não quer lutar, porque ele fala criticando os outros. Eu falei isso, os irmãos que Davi estavam criticando ele, não foram lá enfrentar o gigante, e o Davi que queria estar ali para enfrentar, estavam criticando ele. Queriam segurar Davi. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se Deus escolheu você, é você que acabou. É você que acabou. Jesus vai criticando me da palavra. Olha se Deus mandou. Se Deus mandar o irmão aqui, amanhã louvar, pregar, seja, a honra é dele. Deus mandou. Ai, se aquele que está levando para o irmão ali, está sendo a coisa. Você deu uma palavra. Eu vou na palavra. Estuda a palavra de Deus, Deus não sai lá para eu entender. Eles chamaram de grande, algo de Deus. E é daquele. Então, a gente tem que entender que quando Deus levanta uma pessoa, não adianta você querer falar, não, mas sou eu, mas é fulano. Porque a Bíblia diz que quando Davi foi elegido rei de Israel, ele não estava nem aí para casa, ele estava lá cuidando da soberania dele. Simplesmente o pai dele não fez Davi saber o que estava acontecendo, ele deixou ele fora. Só que ele era menor, talvez ele deixou isso no espelho e Davi deixou lá. Vamos primeiro colocar aquele que